Olá a todos, hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho Spotec com o tema Controle Epidemiológico através dos gráficos. Bom, desde dezembro de 2019, o mundo ficou em total alerta com a aparição de um vírus de origem chinesa que se disseminou pelo mundo, causando muitas tragédias e mortes. E vamos aprender nesse trabalho o controle epidemiológico diante do começo da pandemia, desenvoltura da pandemia e também os pertencentes ao grupo de risco. No começo da pandemia. Bom, o coronavírus teve seus indícios na cidade de Wuhan, como todos nós já sabemos, por volta do final do ano de 2019, cujos sintomas são gripais, mas em algumas pessoas podem ser fatais. Aqui encontra-se os dados de número de casos e de mortes do coronavírus no mundo no mês de março de 2020. Ocasionalmente, né, no mês que foi decretado a pandemia pela OMS. A pandemia é quando uma doença está espalhada em vários continentes, e no caso deste é o coronavírus. Aí aqui temos o 1 de março, aí casos de 1 a 15, 4,6% ao dia, já alcançou mais de 45 mil mortes e 900 mil casos no mundo. E esse número teve a tendência de ir aumentando até dia 31 de março, né? No mesmo mês da pandemia, da decretação da pandemia. Desenvoltura da pandemia. Com o alto movimento entre aeroportos, com o ápice da economia, perdão, teve o princípio, foi mais propício da população adquirir melhor o vírus, vendo que muitas pessoas se cumprimentavam, se abraçavam, tinha que ter o contato físico com o outro, porque nós também precisamos disso, né? O contato com várias pessoas, afinal, porque ninguém vive sozinho. E principalmente quando os países não imporam as medidas profiláticas logo cedo na decretação da pandemia. Por exemplo, no Brasil, o Luiz Henrique Mandetta, ele não deu a mínima importância para o ministro da Saúde na época, né, porque hoje já é outro, ele não deu a mínima importância para a decretação da OMS sobre a pandemia e disse que as atividades econômicas do Brasil continuariam normais, que não afetaria. Bem, bom, né, depois de um mês a gente viu o resultado disso, que sim, precisava de uma quarentena, precisava de cuidados, medidas profiláticas e etc, né. Desenvolveu também a pandemia pela maior proporção de pessoas obesas, hábitos de saudação, como eu havia falado, e diante disso foi uma explosão de casos, né. Aqui está o gráfico. Eita. Aqui está o gráfico da África, que ela tá bem aqui pequenininho, por quê? Porque a África não é muito um país de se ter importância diante do bloco global, de se ter importância com os casos. As pessoas não dão muita mínima para a África, por exemplo, né? Aqui tem o Brasil, né, que representa a América do Sul, em verde, que cresceu bastante também, principalmente o Brasil, que foi uma explosão de casos, literalmente. A Índia, que vale pela Ásia inteira também, a Índia e a China, principalmente, né, que a China deu origem ao vírus de lá. Os Estados Unidos da América, que vale também pela América do Norte, né, tendo em vista que a América do Norte compõe Canadá, Estados Unidos e México. A América Central não está aqui porque ela é considerada como América do Sul. A América do Norte é mais para o bloco dos Estados Unidos. Aqui tem a China, a Índia e a China, como eu havia falado, alcançou mais de 4 mil casos até 4 mil casos até outubro. E temos a Europa, que foi um dos países que mais sofreram, mais teve um vai e volta de casos, como dá para se observar aqui no gráfico. Olha, ele veio aqui em março, desceu, em junho estava meio que estabilizado. Quando chegou novembro, explodiu de novo.
porque novembro foi considerada a segunda onda, né? Isso se estendeu até metade de junho, começo de julho de, de 2020, tá bom? 2020. E assim sucessivamente nos outros países. A Oceania não está aqui porque também ela é considerada como a África, e tendo em vista que a Oceania também conseguiu controlar a pandemia lá nos países, com as medidas profiláticas totalmente rígidas, a Austrália já passou pela pandemia há mais de um ano, não tem mais medidas restritivas. Nova Zelândia também, quando aparece, tipo, 2, 3 casos a mais, eles já fecham tudo, já isola todo mundo para ninguém ter prejuízos. Porque vidas a gente não tem como voltar, né? A economia a gente tem como retomar. Desenvoltura da pandemia também, aqui temos os casos confirmados e as mortes diante de um atlas. Aqui temos os casos confirmados mais explosivo, aqui um pouquinho na América do Sul. Na América Central também temos bastante. Na África a gente não tem muitos casos. E na Europa, demais. E na Índia, principalmente, né? Esqueci de falar outro ponto também. A África, ela tem a população imune a várias e várias e várias doenças. Por exemplo, é muito difícil o africano pegar dengue, chikungunya, zika vírus, muito difícil mesmo. Então, por falta de dados que o próprio continente não envia para a OMS, e também por causa dessas imunidades que as pessoas têm lá, elas são mais propícias a ter um sistema mais imune por conta de ser exposta ao trabalho, enfim, por causa da história que antes já viveram e hoje ainda vivem, né? Com algumas influências dos outros blocos, né? Aqui a gente tem México também, que sofreu bastante. Estados Unidos só foi mais o litoral, essa parte aqui da Pensilvânia, Nova York. Brasil também foi a parte do Nordeste, Sudeste, um pouquinho do Centro-Oeste. E o Norte também. Aqui também sofreu bem pouquinho, aqui é a Argentina, né? Sofreu bem pouquinho, teve só um caso que eu acho que foi na capital da Argentina, tenho certeza. Aqui na Austrália, como eu havia falado, as mortes foram bem poucas, quase nada. Aqui na Papua Nova Guiné, idem, porque lá também não vai muita gente, etc. Aqui nas Filipinas teve algumas mortes, alguns casos confirmados, mas nada de assustador, né? E a desenvoltura da pandemia, aqui temos o gráfico de colunas dos Estados Unidos, os casos de 42.931, 42 milhões, desculpa, 42 milhões 931.354 casos. Opa, muito caso, né? Casos diários, 119.598, mortes, 688.032, mortes diárias, 1987, população de 332 milhões de pessoas, e até dia 26 de setembro, esses dados. O Brasil, surpreendentemente, batendo um pouquinho nos Estados Unidos, com uma população menor, e casos menor também, mas foi decorrência dos casos do SUS, de várias coisas que levou o Brasil a ter muitas mortes. A Índia, principalmente, né? O sistema humanitário de saúde lá é bem precário, assim como no Brasil, mas o problema é que no Brasil é sobrecarregado. Esses top 3 aqui têm em comum. Só um minuto. Tem em comum principalmente o aumento de obesos e idosos nos Estados Unidos, tendo em vista que uma das maiores economias do mundo, e é claro que na quarentena eles não vão deixar de entregar iFood, não vão deixar de usar a tecnologia, deixando as pessoas mais sedentárias e mais propícias a serem obesas, a desenvolver essa doença crônica. Idosos nos Estados Unidos também,
né? Porque eles têm uma longevidade de vida muito grande. E a falta do governo federal brasileiro de impor rigidamente as medidas profiláticas e tudo mais. E também no território da Índia falta estrutura hospitalar, assim como no Brasil, né? Mas isso a gente vem melhorando a cada dia, graças à vacinação. Os pertencentes ao grupo de risco, esse gráfico de colunas aqui mostra as doenças, as principais causas de morte no Brasil em 2017. A maioria das doenças crônicas, né? Doenças cardiovasculares, cânceres, infecções pulmonares, demência, doenças respiratórias, doenças de aparelho digestivo, homicídios, diabetes, acidentes de trânsito, doenças hepáticas e doenças renais. As doenças cardiovasculares cresceram bastante, né? Câncer também, mas câncer, infelizmente, não tem cura, assim como a maioria dessas, só tem um tratamento, né? E um tratamento muito agressivo, câncer principalmente. E com a presença do coronavírus não foi diferente, né? Aqui temos pertencência ao grupo de risco do coronavírus, que tem uma probabilidade muito maior de ir para um caso grave de Covid, chegando até ir para UTI. E alguns deles, né, infelizmente, são vítimas fatais. Idade mais de 80 anos, tem grande possibilidade, quase 15%. 70 a 79 anos diminui para uns 9, 8, 8,5% por aí, por cento. Condições de saúde, doenças cardiovasculares, sempre ela, né, disparada. Diabetes, batendo aqui na porta dos 7, 8 também. Doenças respiratórias, hipertensão e nenhuma, por quê? Porque às vezes é muito de sorte o coronavírus. Você pode não portar nenhuma doença, mas também pode morrer, o coronavírus pode ser mortal para você, mesmo você não tendo nenhuma doença. E o gênero, homem, tem mais probabilidade de ter taxa de mortalidade, mulher, menos. Aqui, mulher abaixo nos 3,5%, homem 4,5%, 5%, quase 5%. E esse foi meu trabalho. Obrigada pela atenção.